Perfeito. Então, pessoal, vamos começar o nosso tema 6, né, se eu não me engano. Essa semana a gente vai discutir a contraposição entre conservadorismo e progressismo, né, conservadores e progressistas. A gente já tinha visto, né, na aula passada sobre esquerda e direita, especialmente lá, né, no trabalho do Bobbio, né, que ele já levantava essa questão, que a divisão entre esquerda e direita teria tanto a sua perspectiva espacial, né, de esquerda e direita, cada um dos lados, mas também poderia representar uma perspectiva temporal. E aí ele traz a ideia de conservadores e progressistas, né, as figuras de conservadores e progressistas como um desdobramento dessa divisão entre esquerda e direita. Tá? É um pouco disso que a gente vai estudar na aula de hoje. Mas para começar, por que não está desligada essa coisa aqui? Deixa eu só ver se eu tiro a vibração aqui. Pronto. Então, pessoal, vou pedir para vocês, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu vou começar com algumas perguntas para vocês, tá? Bem aberta aqui, bem o que vier na cabeça de vocês, não tem nenhum tema específico, tá? O que vier na cabeça de vocês, pessoal? Para começar, eu queria saber se tem alguma coisa que vocês gostariam que voltasse a ser como já foi no passado. Qualquer coisa, não precisa ser da política, da filosofia, né? Pode ser da vida pessoal de vocês. Lembrando, né, que aqui é anônimo, né? A gente não tem como saber quem é que está falando, então fiquem à vontade, não falem nada muito censurável, mas fora isso, seja lá o que isso for, mas fora isso, fiquem à vontade aí para escrever o que vocês pensarem. Já falaram do dólar, alguém aí está com saudade de ir para Disney, né? Tá querendo o dólar baixo, ou quer comprar coisa na internet aí importada e não está gostando desse dólar a 5. De certo modo, menos tecnologia. Também sou... Não de menos tecnologia, mas eu não tenho nada contra a tecnologia, eu queria mais contato com a natureza, eu curto, sou meio bicho grilo para algumas coisas. Por favor, o código, deixa eu ver se eu já estou aqui. Aqui, ó. Aí, quarta, mandei aí o código e o link do Google Forms, tá? Programa Ciência Sem Fronteiras, Brasília Sem Fronteiras, pois é, isso aí faz falta. Eu consegui fazer meu sanduíche, porque ainda não fui pelo Ciência Sem Fronteiras, fui pela CAPES, mas ainda tinham bolsas, né, de doutorado, de mestrado, de sanduíche. O velho normal também, antes da pandemia. Porra, né? Agora, no meio dessa pandemia, tá fácil de querer que alguma coisa volte a ser como era antes, né? A gente poder se encontrar aí, poder aglomerar, poder viajar, né? E, sei lá, sair para tomar uma num barzinho, ir num restaurante, pra praia. Não faltam coisas que mudaram aí com essa pandemia, né? Ah, imagina, nunca falta os Lula lá aí, né? Agora não tem mais Lula livre, já está livre e elegível, né? Então o pessoal está milhão aí na campanha, querem que volte o governo federal ao governo Lula. Pois é, pessoal. Quem mais? Aqui já temos 5 e aqui na aula somos 8. Estão faltando 3 aí. Quem mais? Ninguém quer voltar aí para a época da ditadura militar, quando a gente tinha segurança e não existia corrupção? Bons tempos da Idade Média, onde o valor da família era respeitado, o pessoal respeitava a igreja. Maior esperança de um futuro melhor, já perdeu, alguém tá sem esperança num futuro melhor, ele só tinha esperança no passado. Hein, pessoal? Ninguém aí curtia aí uma ditadura, uma Idade Média, não? Estão muito moderninho aí, essa turma de esquerdopatas. Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver o que tá rolando no chat. A Tagueri tá rindo da minha cara. Vai dizer, pessoal, que não era bom na época da ditadura. Não tinha essa incomodação toda.
O JK está dizendo, acho que penso mais em voltar para a moleza de criança do que um momento no passado especificamente. Teve no semestre passado, quando eu perguntei isso, falaram, eu queria voltar minha pele de bebê, alguém fez esse comentário. Porra, na hora eu me lembrei, na hora que minha careca, cara. Imagina eu poder voltar, se você soubesse o cabelão que eu tinha bem lisão, bem escorrido, assim. Quer dizer, isso eu queria voltar lá para minha antes da adolescência, na minha pré-adolescência, que a adolescência já virou meu cabelo, não conseguia pentear, tinha que ficar molhando toda hora, uma bagunça para arrumar meu cabelo. Aí adotei o corte curto aqui, passar máquina, e aí a natureza resolveu passar a máquina por mim aqui. Queria voltar minha pele, não ter tanta ruga, não ter tantas dores nas costas, poder tomar uma cervejinha, não passar 2, 3 dias de ressaca, né? Aproveitem, viu, pessoal, a idade de vocês aí, quem ainda consegue. Na época de vocês, eu saía tomar cachaça na boca, no bico da garrafa, enchia a cara a noite toda. No outro dia, de manhã, virava a noite, estava no colégio, na faculdade, sei lá, tendo aula direto, com a cabeça zero bala. Agora, é sério mesmo, pior que eu não tô brincando, eu não sou mais muito de beber. Então, putz, eu tomo duas. Esses dias eu tomei 2 latinhas de cerveja, eu passei mal, velho. Sério mesmo. Fiquei no outro dia de ressaca. Como é bom a juventude, velho, tá no auge da forma física. Então, também, né, para essas coisas pessoais aí, eu concordo com o JKL. Tempos de criança, pô, me lembro quando a minha infância eu tinha férias de 3 meses, cara. Eu ia pra praia com a família, passava um mês na praia, sem nada para fazer, só ir pra praia, brincar de polícia e ladrão na rua. Bons tempos, bons tempos. Outra coisa, também lembrei que eu assisti, né, eu sempre procuro assistir as aulas do semestre anterior antes de dar aula para vocês de novo, para lembrar meus comentários. Aí eu comentei, obviamente, né? Sempre falo de futebol, então. Isso, Abelão, exatamente. Os anos 90, mais especificamente, o que eu peguei, eu diria 95, mas já que pode escolher, que não tem limite, eu vou escolher voltar para 83 para ver o Grêmio campeão mundial com 2 gols do Renato lá no Japão, né? E se eu fosse escolher também uma coisa que eu gostaria de voltar era o futebol aí dessa época. Futebol, o ambiente do futebol, né? Eu gostava muito eu ia todos os jogos do Grêmio quando eu morava em Porto Alegre, antes era da torcida jovem, antes de começar essa geral do Grêmio, e depois quando começou a geral, ia na geral lá, fazia avalanche com a torcida. E era uma função, eu me lembro, eu saía sábado de noite com meus amigos, enchia a cara, a gente já voltava da balada já no carro, buzinando pela rua, cantando música do Grêmio, já pegando embalo. Já acordava no domingo atrasado para ir para o jogo, morava perto do estádio, tava para ouvir, né, a torcida cantando da minha casa. Então já saía de casa direto para ir para o jogo, no embalo, aquele futebol daquela época, né? Que eu não sei se vocês aqui em Brasília tiveram contato com isso de algum jeito. Mas, porra, era como é que eu vou chamar? Um espaço popular, cara, que eu acho que hoje em dia a gente já não tem mais. Eu aprendi, né? Falei para vocês, né, cara, de classe média alta, colégio particular lá em Porto Alegre, então vivia numa bolha. O estádio de futebol foi um espaço que me ajudou assim, a abrir a cabeça, conhecer o mundo e interagir com pessoas, né, de outras classes, entre aspas, né, conhecer o povão, porra, palavrão. Me lembro uma vez que eu fui com um pai de um amigo meu num jogo de futebol do Grêmio. Eu sempre, meus pais, meu pai e meu avô tinham cadeira, né, então eu ia com eles no começo de cadeira. Depois eu fui com o pai de um amigo meu na social. E aí tinha uma galera já na social, que era no andar de baixo. Putz, os caras falando palavrão, xingando o juiz, né? Eu, todo bundinho na época, nossa, achei aquilo. Quando eu vi os caras falando palavrão, me arregalou o olho. Disse, meu Deus, que loucura isso. E aí eu vi que ninguém se importava, achei o máximo. Aí comecei a ir direto para arquibancada mesmo, para geral, lá com meio povão, que era o que eu gostava. Sair abraçando desconhecido na hora do gol, era muito legal. Hoje em dia, esse futebol dessas arenas aí, de ingresso de mais de R$ 100 e todo mundo sentado batendo palma, não gosto muito. Gosto quando tem jogo aqui no Serra Dourada, que ainda é um pouquinho desse espírito, vende cerveja, pelo menos vendia cerveja. Gamora está dizendo que vou pela volta da infância também, sem responsabilidade.
tempo para tudo, ser feliz aproveitando as pequenas coisas. Mas vamos lembrar, né, Gamora, quando a gente estava na infância, tudo que a gente queria era envelhecer, era virar adulto para poder fazer as coisas. Né? Na época a gente não se dava conta disso, que a gente não tinha responsabilidade. Né? Vocês estão aí com 20 e poucos anos dizendo isso, eu vou dizer para vocês, aproveitem vocês aí. Não queria? Pô, esses dias eu achei, eu tinha até uma carteira de identidade falsificada para poder entrar nas baladas, porque eu tinha cara de gurizinho novo. Então, tudo que eu queria era fazer 18 para poder entrar nas festas, poder sair, poder dirigir, né? Mas também hoje, com meus 40, 41 aqui, eu já fico olhando para vocês com 20, com um certo saudosismo, achando que na época da idade de vocês também não tinha tanta responsabilidade, não tinha família, não tinha tanta conta para pagar, não tinha filho, né? Então, acho que esse saudosismo aí faz parte de todas as nossas etapas. Quando é muito criança, não, né? Porque a gente fica olhando mais para frente. Mas depois, sim, com certeza. Então tá, pessoal, acho que todo mundo que quer falar já falou aqui, já falei de um monte de exemplo bobo aqui para vocês. Uma outra pergunta, pessoal. E o que vocês gostariam que continuasse sendo como é hoje? O que tem atualmente que vocês acham, ó, isso aqui eu acho que podia ficar assim para sempre, podia não mudar, tem algo de positivo no presente? Vocês acham que possa se manter? Liberdade sexual? Vocês acham que tem liberdade sexual hoje? Eu e minha esposa agora, a gente viu, não sei o dia que eu achei, eu fui ver, acho que foi assistir Borat. E aí eu comprei uns livros aqui e ganhei um tempo de mensalidades gratuitas lá no Amazon Prime Video. E aí fui ver Borat, a gente só viu o primeiro, até nem viu o segundo. E aí comecei a ver umas séries lá na Amazon Prime. Aí descobri uma que se chama Soltos em Floripa. Não sei se vocês já viram, né? Mas falando de liberdade sexual, fiquei chocado, cara. Fiquei chocado com o que essa geração faz. É um Big Brother, assim, sem o Boninho de diretora. É uma loucura a galera lá, né? Então, realmente. E achei do caralho o programa, porque, deixa eu aproveitar, eu estava atento para comentar sobre esse seriado para vocês, mas pelo menos o primeiro episódio lá é acima de 18, tá? Então, fique o alerta aqui de conteúdo sexual explícito. Mas achei muito legal, porque é tipo um Big Brother, assim, só que tem de um lado uma playboyzada, assim, uma gurizada, todos os saradão, os homens saradão, as mulheres saradonas, assim, paniquete, os caras tudo playboyzão, indo nas baladas mais de playboy de Floripa, né? Tudo hétero também, branco, não sei o que lá. E aí tem um segundo lado que é de comentários, né? Tem pessoas aí, celebridades, eu só conhecia a Pablo Vittar, mas tinha outros lá que também são, pelo que eu vi, acho que vocês devem conhecer melhor do que eu. E aí é uma galera mais alternativa, tem um gay, tem uma DJ loucona lá do Rio, tem, sei lá, a Pablo Vittar, né, que eu acho que é trans, eu não sei como é que a gente classifica ela, acho que é trans. Então tem um comentário aí, a galera mais povão, assim, mais, né, comentando os playboys lá na casa de Floripa, e aí o povão fazendo um comentário mais parecido com a gente, drag. Valeu, DJ. Então, a Pablo é drag, fazendo comentários aí com os caras sobre os playboys lá. Sedimentação de alguns direitos, bem como amplo acesso à informação. Ah, tá, o Gil está trazendo aqui o comentário dele sobre o que gostaria de continuasse, né? A consolidação, né, de alguns direitos, a garantia, a manutenção de garantia de alguns direitos e o amplo acesso à informação, né? Também acho que isso é uma coisa bacana, né? Essas nossas ferramentas. Por um lado, né, eu acho que seria bacana a gente manter essas ferramentas que a gente tem, não só de informação, mas também de interação, né? Das pessoas poderem ter espaços de apresentarem suas opiniões, aí ser mais aberto a isso. Eu acho muito bacana essas ferramentas, apesar de também a gente poder, né, trazer para essa discussão aí dessas novas ferramentas aí, sei lá, uma necessidade de aprimoramento, né? Talvez melhoria. Vai ter gente que já vai, né, dizer para que alguém comentou aqui, né? Acho o livro aquele sobre as razões de sair das redes sociais hoje mesmo, uma coisa assim.
Então, pode ser também uma ideia já, né, de voltar para o passado, né, de sair dessas tecnologias. O que mais que o pessoal trouxe aqui? Os avanços da tecnologia no campo das ciências, mesmo que pequenos. Pô, pequenos, né, gente? A gente está aí com vacina, né, do Covid, da Covid, né, que foi, pelo que eu sei, a vacina feita em tempo recorde aí, a vacina mais rápida da nossa história para uma pandemia mundial, né, que está certamente marcando a nossa história. E aparentemente está funcionando bem, né? Está conseguindo, mesmo com todas as variantes aí, está conseguindo já aparentemente trazer algum resultado, mesmo que nessa fase inicial. Liberdade de expressão, será? Será liberdade de expressão? Quer manter? Será que por um lado a gente tem, né? Eu acho que temos espaços e ferramentas, como a gente está falando, para a gente poder se manifestar. Né? É incrível isso, né? Eu tive um colega de trabalho que eu sempre sou muito caretão, né, velho? Não me usem como base para isso, me acho muito careta, até meu jeito de se vestir, meu corte de cabelo, do que me sobrou de cabelo, né? Eu sou muito careta, assim. Mas eu tive um amigão meu, colega de trabalho, que ele tinha preocupações, assim, a gente conversava muito, a gente falava muito sobre essas questões de tecnologia, e ele, digamos, como é que eu vou dizer, ele tinha alguns gostos sexuais mais alternativos, mais heterodoxos, né? Pelo menos em comparação a mim. E eu tive uma conversa com ele, né, que a gente falava de como ele tinha medo de que, né, sei lá, os chefes da gente soubessem, né, como é que eu chamar? Dessas atitudes, dessas formas de se relacionar, que ele também curtia, mais alternativas, digamos assim. E ele tinha medo de que as pessoas soubessem disso, e a gente teve várias conversas sobre isso. Mas ele me comentava de como ele conseguia encontrar, ele tinha umas coisas muito doidas, diferentes, gostava de amarrar umas minas, gostava de sair com homens e mulheres e fazer umas coisas diferentes, assim, não vou entrar em muitos detalhes. Mas ele me contava de como ele conseguia, que no começo ele tinha muito receio, né, se achava muito estranho, muito diferente, por ter esses gostos, né, que tradicionalmente são considerados aí fora do normal, né, normal aqui entre aspas, e ele me contava como a internet e vídeos, né, que ele achava em alguns sites aí ajudaram ele a se entender melhor e não se recriminar tanto. Né? Por que eu estou falando isso? Porque acho que não só a liberdade de expressão, né, mas uma consequência também da liberdade de expressão de a gente poder ter, né, canais, espaços aí para a gente discutir os mais, estou falando aqui de questões sexuais, mas isso vale para as mais variadas coisas, né? Minha mãe, por exemplo, conseguiu, por causa dessas ferramentas, montar grupos de tricô, né? Encontrar milhares de pessoas que fazem tricô, né? Então, essas ferramentas nos permitem a gente se identificar, encontrar. A gente pode gostar de uma coisa muito estranha, né? Que a gente acha que ninguém mais do mundo gosta. Além da gente poder se expressar, da liberdade de expressão, a gente consegue também encontrar outras pessoas e acho que isso ajuda também na autoaceitação, né? No autocompreensão, no autoentendimento. Acho bacana. Alguém aqui também comentou do acesso gratuito à universidade. Pois é um risco, né? Podemos ver aí mais para frente um cenário possível, né? De onde isso deixe de existir, né? De que a universidade passe a ser paga. Né? Então tá aí uma coisa bacana que a gente tem hoje em dia, né? A universidade gratuita e de qualidade também, né? Outra pessoa falou que a natureza, ou como é hoje, ou como a recuperação ou com a recuperação de como já foi no passado, mesmo para o slide passado que não pensei em responder. Isso é um ponto que eu tenho, tipo, eu gosto muito dessas coisas da natureza, eu adoraria, por exemplo, que a população mundial diminuísse muito, né? Eu acho que podia, em vez de bilhões, a gente ter milhões. Encontrei até quando eu estava fazendo pesquisa lá na Noruega, eu dividi o quarto do albergue lá que eu estava com uma mina que estava lá em Oslo para um congresso sobre superpopulação mundial, né, pessoal que fica debatendo isso. A mulher dizia que não queria nem ter filho, assim, porque ela se preocupava muito com isso. Então, acho que ter menos gente no mundo e ajudar a gente ter
sei lá, resolver muitos dos nossos problemas, mas, obviamente, que a gente diminui isso, né, em tempos aí de comentários que a gente viu, não sei se vocês viram que a Xuxa andou fazendo, né, uma diminuição gradual, né, e natural da população, sem nenhuma forma de extermínio ou castração. Né, mas acho que ia ser bacana, a gente, por consciência, a gente diminuir a quantidade de filhos que a gente tem e tentar controlar aí a população mundial, que eu acho que ajudaria a gente a lidar com os nossos recursos também no nosso planeta, né, tornar essa relação mais sustentável. E as nossas cidades também, né, ocupar menos espaço, né, no planeta, deixar mais espaço aí para florestas e espaços naturais, aí, biomas naturais. Né, e concordo aí com a pessoa que comentou, pelo menos, né, manter o que a gente tem, acho que já é um bom caminho. A gente dizer, ó, vamos parar de continuar destruindo, ou até, se a gente for, né, mais moderado ainda, né, sei lá, pelo menos diminuir o ritmo, já é alguma coisa, né, de devastação, manter como está e, quem sabe, né, algum grau de recuperação que a gente não pudesse, né, e aí já teria mais a ver com o slide passado mesmo. Bacana, pessoal. Vamos ver a próxima. O que acontece quando eu passo aqui, agora que eu vi que cresce? Vamos esperar. A próxima é o que vocês gostariam que mudasse com o tempo? Né? Aqui uma mudança, assim, sem pressa, uma coisa, né, que vocês acham que seja bom, assim, gradualmente a gente ir mudando, né? Deixa eu ver o que acontece quando eu passo aqui. Ué, por que o outro ficou grande? Ah, tá. É só destaca aqui que eu clico. Entendi. Deixa eu baixar aqui no chat. Então, o que é bom ir mudando com o tempo? Nosso cuidado com o meio ambiente, né? Que a gente já falou, a gente pode ir melhorando. Né? Vejam só, né? Como esse assunto aí do meio ambiente pode ser algo que a gente gostaria que voltasse, algo que se mantivesse, ou algo que melhore, né? Com o tempo. Então, nosso cuidado com o ambiente pode melhorar com o passar do tempo. Que mais? As leis penais e suas aplicações poderiam mudar com o tempo? A maior participação das mulheres na política. O que seria essa mudança? Porque vejo, né? Mudança com o tempo aqui das leis penais e suas aplicações. É o que? Para as leis penais serem mais duras a favor da redução da maioridade penal, ou pelo contrário, né? Contrário a essa política de encarceramento, né? Eu acho que pelo perfil aqui da turma, imagino que seja alguma coisa mais nesse sentido, né? De leis penais menos voltadas à lógica punitiva, né? Menos carcerárias, mais socioeducativas, imagino eu. E uma maior participação das mulheres na política. Né? Acho que a gente já está, né? Talvez a gente poderia, de certa forma, ver isso como algo que já está acontecendo, né? Não só na política, como no mercado de trabalho, na economia, né? Em posições de destaque, aí, sei lá, nas artes, né? Nos mais diversos campos. E a gente poderia entender isso como uma manutenção de uma mudança que já vem acontecendo, ou como algo que necessita de uma aceleração, né, de que seja mais rápido. Mais bacana. Deixa eu tirar aqui meu negócio. Monopólio de elites no controle da política. Você gostaria que mudasse com o tempo, tá? Que saísse, né, que deixasse de ter esse monopólio de elites no controle da política. Eu sou super a favor também de uma participação mais popular e democrática, né, mais direta, né? Mas tem autores, a gente vai ver ainda nas próximas aulas, né, que tem alguns autores que dizem que isso nunca será possível, né, que sempre, né, os elitistas, né, Mosca, Pareto, né, vão nos dizer que sempre vai ser necessário que tenha uma elite, uma oligarquia no poder. Né? Alguém aqui já falou, acho que no mesmo sentido, uma democracia mais participativa, mais direta, um maior efetivo poder, né, na mão do povo, da população. E outra pessoa aqui trazendo acesso à educação e mudanças políticas. Né? Aumentar, né, o acesso à educação e aumentar as mudanças políticas, né? Acho que incrementar essas mudanças, continuar esse processo de mudanças, é isso? Ou uma mudança mais radical? Então tá, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Acho que não. Não, beleza. Última pergunta, pessoal, para vocês. O que vocês gostariam que mudasse imediatamente, a qualquer custo? Tá? No mesmo sentido da pergunta anterior, que é algo que mude, né? Provavelmente para melhor, imagino eu, né? Mas agora
algo assim que não dá para esperar, que daí não interessa os meios, que tem que ser feito com pressa, porque é urgente, e a gente não pode mais ficar esperando. Começamos com o presidente. Vocês não estão felizes com o Bolsonaro de presidente, pessoal? Que surpresa. Achei que vocês todos fossem bolsominions aqui. Agora vocês me pegaram aqui. Imaginava que vocês fossem... Vocês não valorizam os pontos positivos do governo Bolsonaro, eu acho, né? Vocês não reconhecem os méritos. Eu estou sendo irônico com vocês, mas acho que em tudo existe algum mérito, né? Eu acho que eu consigo, sim, ver algumas coisas de positivo no governo Bolsonaro, apesar de também conseguir ver muitas coisas de negativo. Então, entendo, né? Acho que aqui estão falando, né, de provavelmente da relação do presidente com a pandemia, ou com, né, uma gestão mais geral do país, ou questões de ligadas à corrupção, alguma coisa ligada aí às causas que levam a uma ideia ou uma proposta de um processo de impeachment, né, para tentar retirar o presidente, ou quem sabe uma renúncia, alguma coisa assim, mais rápida, né? Ou algo no sentido do Adélio, um atentado, né? Será que justifica esse, a qualquer custo essa mudança, né? Um atentado, matarem o presidente da República seria algo justificável? Estaria dentro desse qualquer custo, né? Até que ponto vai ser a qualquer custo? Estou só falando isso porque a gente vai ver em alguns exemplos aqui da aula de hoje, que é essa pergunta aqui sobre uma posição mais radical, né? De mudança mais rápida, e que, sim, em vários momentos da história a gente realmente já adotou assim, medidas mais drásticas, incluindo, né, o assassinato de pessoas, inclusive presidentes ou líderes políticos. Outra pessoa falou aqui da pandemia e problemas ambientais, né? Então, resolver logo o problema da pandemia e efeito estufa, desmatamento, pesca ilegal, poluição. De novo, vejam só como o meio ambiente esteve nas 4 perguntas, né? Pode voltar, pode manter como está, pode melhorar aos poucos e pode, né, ser algo que a gente tem que melhorar urgentemente a qualquer custo. O fim da Covid, né, acho que é o problema mais latente em todo o mundo, né, na atualidade. Violências contra minorias, racismo, xenofobia, machismo, homofobia, né, eu incluiria aqui nessa lista também. Então, todas as formas de preconceito, né, é algo que a gente... 2021, né, gente? Já dava para ter resolvido isso, será? Ou será que tem algo inerente ao ser humano que traga alguma forma de preconceito sempre para todas as sociedades, independente do seu grau de evolução civilizatória? O atual modelo capitalista teria que mudar a qualquer custo, né? Essa lógica de exploração, de acumulação de capital, de competição, né? De marginalização de uma enorme parcela da sociedade, a noção sociopolítica da sociedade brasileira, né? Aqui já uma crítica mais ampla, né? A lógica política e social do Brasil e a pobreza extrema no país, né? Também concordo que isso era uma coisa que eu acho que a gente devia, né, estabelecer como uma meta obrigatória da gente cobrar da gente mesmo uma solução, né, mais eficiente, num prazo mais curto, e não ficar tentando resolver aos poucos, porque parece que é algo que a gente já tem, né, tecnologia para isso, né? O JKL está dizendo que o meio ambiente cabe nas 4, mas é improvável que aconteça nas 4. Né? Voltar ao passado acho que é muito difícil, né? Manter como está e mudar aos poucos, acho que sim, acho que, né, a tendência, né, a inércia do mundo, eu acho que seria provável que ou continue como esteja, né, é que isso eu vou trazer para vocês aqui, né, problematizar mais para frente, mas, por exemplo, o que é continuar como está? Né? Eu estou fazendo essas perguntas bem gerais para vocês aqui, mas vejam só, vamos pegar esse exemplo do meio ambiente, já que ele surgiu aqui. O que é, né, voltar para o passado? Né? Já que a gente falou, poderia voltar para o passado. Beleza, mas eu estava falando de voltar para o passado, imaginando um passado onde a natureza era respeitada. Né? Onde, sei lá, o ser humano tinha formas de exploração da natureza mais sustentáveis, né? Uma escala menos industrial, menos de massa, né?
onde torna essa relação de exploração algo mais sustentável, onde uma pessoa vá com um machado derrubar uma árvore, não, né, com um trator derrubar uma floresta inteira. Aí dá tempo da floresta se recuperar. Tudo bem a gente explorar a natureza com um machado, né? Explorar com máquinas que derrubam milhares de árvores, sei lá, por dia, aí já é mais complicado da natureza conseguir compensar essa nossa destruição, né? Então, beleza, voltar para o passado aí para um período mais de atuação manual pode ser algo bom para o meio ambiente. Mas se a gente estiver falando de voltar para um passado, sei lá, onde a principal matriz energética seja o carvão, por exemplo, né? É o nosso passado também, né? Então, quando a pessoa entende que voltar para o passado, né, seria uma lógica interessante para o meio ambiente, depende do que passado, né? Quando a gente diz que é para continuar como está, né, o que a gente vai focar? A gente pode focar e dizer, olha, hoje a gente tem grupos, né, de ambientalistas que têm consciência disso e que tentam ajudar a sociedade a se dar conta, que defendem essa causa, que lutam, que já conseguiram, né, algumas conquistas nesse sentido, né? Então, se a gente continuar, se a gente conseguir manter, né, esse caminhar nesse sentido, né, pode ser uma coisa, pode não ser muito rápido, mas pelo menos é uma evolução, é uma melhoria, né? Por outro lado, a gente pode entender que manter como está é, sei lá, o nível de desmatamento da Amazônia, né? A política aí do passa-boiada aí do Salles, né? O que a gente vai entender como presente? Né? É o Greenpeace ou é o passa-boiada do Eduardo Salles? Né? Eduardo Salles, não me lembro agora o primeiro nome do ministro do Meio Ambiente. Né? Mas vejam como não é tão óbvio assim quando a gente fala, né? Mudar, né? O que vocês gostariam que mudasse? Né? Mudar em que sentido? Né? Tem gente que acha que a gente deveria explorar mais o meio ambiente, tem muita gente, muita teoria que diz, olha, esse papo aí de ambientalismo, isso aí tem até autores que usam o termo lá do chutando a escada, né? Isso aí os Estados Unidos e a Europa já exploraram todas as suas florestas, todos os seus recursos naturais e até de outros lugares, e agora querem dizer para a gente no Brasil aqui que a gente não explora a nossa Amazônia, mas, pô, uma riqueza que a gente tem, né? Quanto emprego a gente não pode desenvolver com isso, quanta inovação, quanta riqueza a gente não pode gerar explorando isso. Os caras exploraram lá o deles, por que a gente não pode explorar o nosso? Né? Então, o que é avançar nesse sentido? A gente poder explorar mais o nosso meio ambiente ou não? É a gente avançar no sentido de proteger, de preservar mais? Né? Na relação com os índios, né? O que é melhorar na relação com o índio? É cada vez garantir mais que eles tenham o espaço deles ou não? É a inserção dos índios na sociedade, nas cadeias produtivas, né? E mudar devagar ou mudar rápido, né? Também é outra coisa. O que é devagar e o que é rápido? Né? São questões relativas, dependendo da perspectiva que a gente adota, né? Isso nos leva a conclusões totalmente diferentes. Né? A Gamora está dizendo aqui a impunidade com relação à violência contra as mulheres, má distribuição de renda. Outra coisa, né? Hoje a gente tem, né, acho que está tipificado, se eu não me engano, agora confesso que eu não tenho certeza, está tipificado o crime de feminicídio, apesar da minha mulher trabalhar com isso, não me lembro se foi transformado em lei, em um tipo penal específico para o feminicídio. Mas, pelo menos, né, a gente tem uma discussão na sociedade, a mídia já fala disso, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, isso não existia. Né? Agora, foi semana passada, não foi? Que o STF discutiu a questão lá da manutenção ou não daquela... como é que se chama? Da ideia de crimes contra a honra, né, de crimes passionais, de permitir que se diminua a pena, geralmente de um homem, né, que pega a mulher, descobre que a mulher lhe estava traindo, alguma coisa assim, vai justificar que o cara foi lá matou a mulher porque estava com a honra abalada, né? Então isso a gente já vem mudando, né? Então vamos manter essa mudança nesse ritmo? É isso que é manter ou não? Manter é manter características ainda machistas da sociedade, que ainda não reconhecem a importância desse tema, né, dessa preocupação, dessa impunidade, né? Então, é complicado quando a gente simplifica e diz que vai voltar, manter ou mudar, né? Uma coisa nesse sentido. A mesma questão ali que a Gamora colocou da má distribuição de renda.
né? Beleza, mas podemos olhar no passado, a distribuição de renda pode ser considerada pior ainda, né? Ou entender que não, pelo menos num passado lá, não sei de quando, as pessoas pelo menos conseguiam ter um lugar para morar, né? Um pedaço de terra ali para cultivar, porque não estava tudo tomado, né? E pelo menos isso dava alguma possibilidade para as pessoas no campo se virarem de alguma forma, né? E hoje em dia, nas cidades, né, as pessoas precisam efetivamente de dinheiro, e aí não tem dinheiro nem para comprar um mínimo de comida, né? Será que hoje a gente está melhor ou pior que o passado? Eu vi, cara, eu estou há tempos para achar isso, mas eu nunca me lembro de parar e procurar. Foi lá no encontro em 2019 que a ENAP promoveu aqui em Brasília sobre inovação, Semana de Inovação, que eu já falei, mencionei para vocês que veio o Harari aqui para o Brasil fazer palestra. E antes do Harari teve um cara que apresentou dados, assim, era muito bacana, assim, bem visual, assim, a apresentação dele bem bonita e cheia de dados bacanas, assim. E aí ele fazia metade da apresentação dele com dados assim que diziam que o mundo estava muito melhor, estava melhorando, 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 porque tinha isso, aquilo outro, não sei o que, com a expectativa de vida, saúde, educação, moradia, não sei o que, alimentação, né? Vários índices assim que teoricamente provavam que a vida estava melhorando com o passar do tempo, né? E depois a outra metade da palestra ele fazia o oposto, ele trazia índices que botavam, sei lá, violência, né? E sei lá que outros índices, não me lembro todos que ele usava, doenças, né? A qualidade da nossa alimentação, ritmo de vida, né? Tempo para descanso, lazer e família e tal, relação com a natureza, todas essas questões a gente pode pegar também e entender que o mundo está piorando com o tempo, né? Então acho que é uma questão a ser levada em consideração aqui nessa análise. O JKL está dizendo que não consegue pensar em nada que mereça ser feito a qualquer custo. Essa aqui é a questão, né? Essa aqui é a questão, uma coisa assim que justifique qualquer atitude, que possa ir lá, então mata alguém, véio, vale a pena a gente, né, destruir, sei lá, rasgar nossa Constituição, né, matar pessoas, pegar em armas, né, para alcançar a nossa meta, beleza? E o Targaryen está dizendo aqui que ainda a questão do bolsa estupro, não sei o que é o bolsa estupro, não estou por fora do que é essa bolsa estupro. Não sei se vocês conseguiriam me botar por dentro rapidamente. Buenas, pessoal. Vamos terminando aqui. Essas eram as 4 perguntas que eu queria fazer para vocês. Tá? Depois, no final da aula, eu vou... Não sei se já ficou claro aí o porquê, a proposta dessas perguntas, mas no final da aula eu explicito isso para vocês, beleza? Deixa eu parar aqui um pouquinho de compartilhar minha tela com vocês, porque eu quero ler, pessoal, um trecho para vocês, um livro. Não é livro acadêmico, tá? É uma ficção aqui, um romance. Milan Kundera. Acho que é polonês ele, se eu não me engano. Kundera, não me lembro aqui. Eu acho que ele é polonês, se eu não me engano. E o seu livro A Insustentável Leveza do Ser, que eu recomendo muito. Acho que tem um filme, cara, mas se eu não me engano o filme é uma bosta, como geralmente é, né, quando tem livro assim. Então, não vejam o filme, leiam o livro, vale muito a pena o livro, é um romance, 2 casais, troca de casal, a gente estava falando aí, né, de liberdade sexual, então aqui tem uma boa dose de sexualidade, erotismo, digamos assim, nesse livro. Então, e uma reflexão teórica também muito bacana, acho que muito a ver com a ideia da nossa disciplina, tá, pessoal? Dessa lógica dialética, né? O próprio título traz essa ideia, né? A insustentável leveza do ser, que basicamente a ideia que ele vai trazer aqui, eu vou ler aqui um trecho onde ele introduz essa reflexão, é de que a leveza é algo insustentável, né? A leveza seria quando a gente está bem, né? Está se sentindo bem, está leve com a vida, porque está tudo bem. Só que isso é uma coisa insustentável, essa leveza da vida boa, né? Das coisas boas da vida, porque quanto mais coisas boas a gente tem, quanto melhor está a nossa vida, mais a gente fica dependente dela, mais a gente precisa manter ela, né? E maior é o nosso medo de perder ela. Então, essa leveza, ela já vai se transformando automaticamente num peso, né? Porque a gente vai cada vez mais aumentando a dose de perda que a gente tem caso essa leveza se vá, né?
Então, é uma reflexão sobre a vida, a gente viver a vida, viver os momentos bons, assim, aproveitando, obviamente, os momentos bons, mas sabendo que eles são fugazes, né? Que eles podem acabar a qualquer momento, que eles não são eternos, né? E a mesma lógica também, o contrário, né? Que os momentos ruins a gente pode ver desse momento, por essa lógica. Deixa eu só ver aqui, Tagani. Professor, é o projeto que um senador que incentiva as vítimas de estupro não abortarem mediante pagamento de auxílio financeiro. Putz, tá. Não vou nem comentar isso aí, porque não aborda situação nenhuma no caso, né? Professor, estou com problema de conexão. É só o quarta que está com problema de conexão? Ou é para todo mundo? Será que minha internet está ruim? Tem... Tá ruim para todo mundo aí minha conexão? Tá cortando? Tudo certo, que bom. Beleza, menos mal. Bom, quarta, acho que é só contigo, tá? Que bom não, né? Porque é ruim pro quarta, mas pelo menos não é geral. Semestre passado tava uma porcaria, essa aula aqui de conservadorismo e progressismo tava uma porcaria, a gravação tá muito ruim, quase que não dá para entender a aula. Mas qualquer coisa, quarta, né? Fica a gravação aí, e aí tu tenta complementar e se perder muita coisa, tá? Mas vou tentar falar mais devagar para tu não perder muito. Então, pessoal, vou ler para vocês um trechinho aqui do começo desse livro A Insustentável Leveza do Ser, porque eu já explico para vocês o porquê disso. Tá? Começa aqui o Milan Kundera dizendo o seguinte: o eterno retorno é uma ideia misteriosa, e com elas Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? O mito do eterno retorno afirma, por negação, que a vida que desaparece de uma vez por todas, que não volta mais, é semelhante a uma sombra. Não tem peso. Está morta por antecipação. E por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa atrocidade, essa beleza, esse esplendor não tem o menor sentido. Essa vida é tão importante quanto uma guerra entre dois reinos africanos do século XIV, que não alterou em nada a face do mundo, embora 300 mil negros tenham encontrado nela a morte depois de suplícios indescritíveis. Será que essa guerra entre dois reinos africanos do século XIV se modifica pelo fato de se repetir um número incalculável de vezes no eterno retorno? Sim, ela se tornará um bloco que se forma e perdura, e sua brutalidade não terá remissão. Se a Revolução Francesa devesse se repetir eternamente, a historiografia francesa se mostraria menos orgulhosa de Robespierre. Mas com ela, como ela trata de algo que não voltará, os anos sangrentos não passam de palavras, teorias, discussões, são mais leves que uma pluma, já não provocam medo. Existe uma diferença infinita entre um Robespierre que apareceu uma vez só na história e um Robespierre que voltaria eternamente para cortar a cabeça dos franceses. Digamos, portanto, que a ideia do eterno retorno designa uma perspectiva em que as coisas não parecem ser como nós as conhecemos. Elas aparecem para nós sem a circunstância atenuante de sua fugacidade. Com efeito, essa circunstância atenuante nos impede de pronunciar qualquer veredito. Como condenar o que é efêmero? As nuvens alaranjadas do crepúsculo douram todas as coisas com o encanto da nostalgia, até mesmo a guilhotina. Se cada segundo de nossa vida deve se repetir um número infinito de vezes, estamos pregados na eternidade como Cristo na cruz. Essa ideia é atroz. No mundo do eterno retorno, cada gesto carrega o peso de uma responsabilidade insustentável. É isso que levava Nietzsche a dizer que a ideia do eterno retorno é o mais pesado dos fardos. Beleza? Eu dei uma cortada aqui, tá? Dei uma editada, digamos assim, nesse trecho, que tem, além, eu acho, entendo, né, a visão ali, sei lá de que ano que é isso aqui, deixa eu ver. Vai ser começo do século XX. 1984. Não, mais recente ainda, tão recente. Achava que era mais antigo.
84, tá, pessoal? Então, no final do século XX. Dá para entender um pouquinho ainda, né? Um europeu ali no final do século XX, tratando ali aquela guerra entre dois reinos africanos do século XIV como não importante, né, para o cenário mundial, para a história mundial, né? Mas acho que é uma visão ocidental, né, da história. A gente achar que só porque é uma guerra na África, sei lá, na Ásia, né, não é importante. Mas depois tem uma parte que eu pulei ali, que ele diz que o Kundera fica falando que ele tem saudosismo por uma época da infância dele, quando ele vê uma foto do Hitler, porque lembra um período da infância dele que era muito boa, então que a própria imagem do Hitler poderia trazer memórias boas para ele. É por isso que eu cortei ali, porque eu não queria que vocês pegassem muito nojo da narrativa dele. Mas o que é essa ideia que o Kundera está trazendo, na verdade, né, se referindo ao Nietzsche, essa teoria, esse mito do eterno retorno, pessoal? É uma ideia, uma visão de mundo, né, mas não é nem de mundo, uma visão do tempo, né, de como uma visão filosófica, sei lá, uma hipótese levantada, aí, uma teoria, de como que se daria a sequência temporal no mundo, né, de como que o desenrolar dos acontecimentos se organizaria. A gente está acostumado a imaginar a história como uma linha, né, como um processo linear, né, um começo, um meio, um fim, certo? Um início, um meio e um fim. Ou pelo menos, né, um processo. A gente está em algum momento, ainda tem coisa pela frente, tem coisa para trás, o que está para trás nunca mais volta e a gente nunca viveu ainda o que vem pela frente. E esse mito do eterno retorno vai trazer uma ideia mais ou menos assim, eu explicaria pelo menos assim. Imaginem que vocês vivam a vida de vocês, vão ir vivendo até o momento da morte, né? Vocês e eu, todo mundo. E que quando a gente chega no momento da morte, quando a gente morre, o que acontece com a nossa vida? Ela volta, né? Eu sou da época da fita cassete, hein? Então rebobina a fita, ou sei lá, no vídeo do YouTube aqui, o vídeo volta por início, né? E começa a tocar o mesmo filme de novo, né? Então a gente voltaria a viver novamente a nossa vida. Só que nesse processo de voltar para o início da nossa vida, a gente esqueceria de tudo que a gente já viveu, né? Então a gente viveria tudo como se fosse a primeira vez. Então a ideia por trás dessa teoria é de que a gente já viveu a vida que a gente vive, a que a gente está vivendo agora, a gente já teve essa aula aqui infinitas vezes, né? A gente só está repetindo ela, só que a gente não lembra, né, dela, né? Então por isso a gente vive como se fosse a primeira vez. Uma consequência dessa teoria, e se vocês lembrarem da nossa aula sobre liberdade, né, vocês vão ver a coerência disso, é que Nietzsche é um dos autores que critica a ideia de livre-arbítrio, né? Ele vai trazer a ideia de que a liberdade, vista como livre-arbítrio, é uma ilusão, porque, na verdade, a gente é um fruto do nosso ambiente, a gente só reproduziria, né, questões aí, processos físicos, não haveria alma, espírito, né, razão por trás das nossas decisões, né? Não haveria livre-arbítrio. Então, mais ou menos seria essa ideia. A gente não teria livre-arbítrio para decidir o que a gente vai fazer aqui hoje ou amanhã, né, porque a gente já viveu isso, a gente só não lembra, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer, na minha época de faculdade, que eu viajava muito, gostava muito de viajar em teorias aí diferentes, tinha um filme que na época estava bem famoso, Waking Life, né? Uma vida acordando. É um documentário, esqueci o nome do diretor lá, o cara fez vários filmes bem doideiros, assim, bem viajandão, assim, filosóficos, né, sobre a visão de mundo, e ele vai traz uma ideia de que por que a gente acha que a gente vive os nossos dias em sequência, né? Tem esse filme, Waking Life, ele fica questionando como é que a gente sabe se a gente está acordado ou se está dormindo, como é que a gente diferencia, né, a vida real, do que a gente chama de um sonho, por exemplo. E traz o questionamento assim, de como é que vocês sabem que vocês vivem a vida na sequência linear que a gente vive, né? Que a gente vai amanhã, quando vocês acordarem, vocês vão viver o amanhã, né? Porque a gente poderia viver aleatoriamente dias diferentes da nossa vida, só que cada vez que a gente acorda, a gente pode, sei lá, amanhã acordar com, sei lá, com 10 anos de idade, né? Só que a nossa consciência vai ser daquele de algum dia da nossa vida lá quando a gente tinha 10 anos de idade, a gente não vai perceber, né, que a gente está vivendo esse momento, tá? Um outro momento fora de sequência, né, que seria desordenada assim a sequência da nossa vida, não teria a lógica linear. A gente poderia viver dias alternados da nossa vida, só não ter a consciência disso.
né? Outra cultura que traz essa ideia também cíclica, né? Parecida aí com o do eterno retorno, é o hinduísmo, né? Tem lá a deusa Shiva, né? Que destrói tudo, recria, tem o Brahma e o Vishnu, acho que são 3 deuses ali envolvidos nessa relação de criação e de destruição do mundo, né? Que o mundo seria esse eterno processo de criação, destruição e renovação, né, do mundo. Então, também traria essa lógica aí meio, né, yin yang, essa lógica de um tempo mais circular, tá, pessoal? Mas isso para trazer essa ideia aí do eterno retorno, o que eu queria que vocês, uma reflexão que eu acho interessante aqui sobre esse mito do eterno retorno, que nele, por exemplo, sei lá, se vocês vivem um momento bacana, vocês vão para umas férias aí, saem aqui, sei lá, para Chapada, vai para a praia, vai para algum lugar bacana com os amigos, com as amigas de vocês, né? E, sei lá, é um feriadão, lá passam uns dias numa casa bacana, festa, se divertindo, super bacana. E aí chega o domingo, sei lá, ou quando acaba o feriado, vocês têm que voltar para casa de vocês, para a vida normal, para o trabalho, para os estudos, né? E aí aquele final de semana, aquele feriado acabou, vocês nunca mais vão viver ele de novo, né? Outro momento que eu sempre penso, eu acho que tem a ver com esses filmes aí do Waking Life, eu acho que tinha um desses que era assim, um casal na cama, né? Depois de uma noite de prazer e sexo e romance, né? Ali aquele amor, os dois se olhando, pós-orgasmo maravilhoso e todos satisfeitos no êxtase do prazer e do amor, né? Pensando, nossa, como eu queria que essa situação aqui nunca acabasse, como eu queria que esse momento se tornasse eterno, né? Até o professor Clóvis de Barros Filho, ele traz essa definição como uma definição de alegria, né? Ou de felicidade, né? Que a felicidade, um momento feliz é aquele momento que a gente não quer que acabe ou que quer que dure um pouco mais, né? Então imagine vocês ali com, né, o amor ou, sei lá, o parceiro, a parceira de vocês ali na cama, né, no momento romântico, apaixonado, né, e vocês dizendo, pô, por que que o mundo não para, né, nesse momento e a gente vive ele para sempre, né? No nosso mundo linear, né, de visão de mundo linear, tanto o nosso feriado lá com os amigos, como essa noite de amor, quando ela acaba, acabou, velho, nunca mais vai voltar, né? Sumiu, virou poeira, desapareceu, é fugaz, né? Escorre pelas mãos, como dizia Lulu Santos, né? Então, é uma coisa que se acaba e não volta nunca mais. Então, mesmo esses momentos maravilhosos, mais marcantes, sei lá, o dia que meu filho nasceu, né, um momento, sei lá, muito bacana que eu vivi com ele, eu e minha esposa, né, quantos momentos a gente já não teve, é super bacana. Acabou, velho, esses momentos bacanas, não voltam nunca mais. Então, quando vem um momento desse, a gente já vai para eles meio, né, meio triste, né, porque é uma coisa que não vai durar, não é para sempre, é uma coisa fugaz, né, que se esvai, né, vira poeira e perde todo o seu significado só deixando o tempo passar, né? Com o mito do eterno retorno, a gente consegue mudar a abordagem dessa perspectiva, porque é a ideia de que tudo que a gente viveu, né, essas coisas boas, uma hora a gente vai voltar, vai rebobinar a fita, né, o filme vai voltar, a gente vai viver tudo de novo, esse momento romântico, aquelas férias com os amigos, né, o nascimento do filho, tudo isso vai se repetir e vai se repetir um número infinito de vezes. A gente vai passar o resto da eternidade revivendo tudo que a gente já viveu. Então, todos esses momentos bons são, na verdade, eternos. A gente vai viver eles infinitas vezes, né? Eu acho, né, que a minha abordagem aqui é um pouco, como é que eu vou dizer, funcionalista, eu diria, né? Não interessa muito se é verdade ou não o mito do eterno retorno, mas ele funciona para algumas coisas, né? Se a gente vai ficar meio deprê, assim, porra, né? Perdi aquele momento, acabou aquele momento, né, que eu vivi, que achei tão bom, né? Adotar essa visão de mundo, ou pelo menos do tempo, né, serve, né, para a gente olhar para esses momentos não como algo que acabou e que nunca mais vai se repetir, né, mas como algo, né, que fica marcado, registrado na nossa história e que vai existir lá para sempre, que a gente vai poder voltar em algum momento neles, mesmo sem a consciência de que a gente está revivendo, talvez até melhor ainda, né, porque a gente vive como se fosse a primeira vez, né? Então traz esse lado bom. Por outro lado, né, o Nietzsche vai dizer que é o mais pesado dos fardos, essa ideia, né, a mais pesada, o mais pesado dos fardos, essa ideia do eterno retorno,
porque a mesma coisa vale também para os momentos ruins, para as coisas ruins, né? Então, quando a gente acorda de manhã e chuta a quina da cama ali com o dedão do pé e sente uma dor, aquela dor que daqui 5 minutos vai ter passado e que a gente não vai mais sentir, que não é um problema muito grande, porque foi só uma dorzinha, vai se repetir infinitas vezes também, né? Aqueles momentos mais tristes das nossas vidas, quando a gente perdeu algum parente querido, né? Quando a gente teve, sei lá, um momento de depressão ou de falta de crença em nós mesmos, qualquer situação de tristeza, também retorna um número infinito de vezes. Que pode ser visto como uma coisa ruim, como um peso, como o Nietzsche está dizendo, mas também pode ser visto, pode funcionar, né, como algo bacana se a gente olhar para isso e dizer, não, então eu vou tomar mais cuidado com esses momentos ruins, né? Eu não vou tratar uma dor de chutar uma quina só como uma dor passageira, né? Eu vou tomar cuidado para eu não viver esses momentos, né? Eu acho que é isso a lógica do peso que o Nietzsche está dizendo, né? Ver a vida dessa forma, cíclica, do eterno retorno, né, faz com que tudo ganhe um peso maior, né? Tudo seja mais importante, porque não é fugaz, que nem nossa visão de mundo linear. Tá? É muito difícil a gente viver a vida assim, tá, pessoal? Acho que eu não vivo, eu adoro a ideia do eterno retorno, mas eu vivo, obviamente, minha vida 99% do tempo dentro da lógica linear, que é como a gente se organiza aqui em sociedade, como a gente mais entende mesmo o mundo e acredita, eu acho, no fundo, que ele deva ser algo assim, mas não custa, né? Acho que fica aí como uma ferramenta para vocês, de vez em quando, né, verem se não serve para vocês encararem um momento bom ou um momento ruim de uma forma diferente, aí seja para o consolo de que o momento bom pode voltar, ou o cuidado, né, para tentar evitar um momento ruim, né? A partir dessa ideia de que ele pode se repetir um número indefinido de vezes, infinito de vezes. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Né? Primeiro, que eu acho uma ideia bacana, acho, né, como curiosidade aqui para vocês, essa questão do eterno retorno, e para ver se vocês se interessam também por ler o livro aí do Kundera, ou Nietzsche. Mas para introduzir, né, a ideia da nossa aula de hoje, que basicamente, como eu falei para vocês ali, que o Bob já nos trouxe, traz um caráter de temporalidade, né? Uma questão temporal para a nossa análise, essa discussão sobre progressismo ou conservadorismo, beleza? Que é o tema da nossa aula de hoje. Então, basicamente, para a gente discutir conservadorismo e progressismo, né, a gente tem que seguir não a lógica do eterno retorno, não a lógica do hinduísmo, né, não a lógica do documentário esse do Waking Life que eu falei para vocês, né, de ser questões circulares ou aleatórias, mas sim uma visão de mundo linear, né, de um caminho que a humanidade, né, ou o mundo, a natureza segue, o universo segue, né, de começar num ponto, né, evoluir num processo aí de desenvolvimento e ter um destino, um caminho para frente, certo? Então é essa lógica que a gente vai usar para entender os conceitos da nossa aula de hoje. E aí eu vou tentar fazer algo parecido com o que a gente fez nas aulas passadas, né? Trazer autores que têm uma visão para um lado e autores que têm uma visão para o outro. E vou começar pelos progressistas, pessoal, que eu acho que é o mais difícil de fazer isso, né? Eu acho que a gente tem muito mais autores progressistas do que conservadores na nossa história, porém, não existe, mesmo entre os conservadores, existe uma diversidade, uma heterogeneidade bem considerável, bem importante, né? Relevante, só que entre os progressistas eu acho que isso é ainda maior, né? Entre os conservadores a gente vai ver que tem o Burke lá, sei lá, uma referência que quase todos os conservadores bebem, né? Na água do Burke, mas entre os progressistas a gente não tem assim um símbolo progressista universal, né, ou tão marcante quanto entre os conservadores. A gente tem uma diversidade muito grande de ideias progressistas. E, basicamente, de uma forma ou de outra, eu acho que meio que todo mundo acaba sendo, em algum grau, progressista, certo? De alguma maneira progressista. Mas vamos começar pelo começo aqui. Vamos pegar, não é necessariamente o começo cronológico, mas o começo da ideia de progresso. O que é progresso? Né, pessoal, o que traz essa ideia de progresso? A gente pensa progresso como sendo, né, o caminhar em etapas. Né? O que é progresso? Não é qualquer caminhar. Né? Se a gente caminha para trás, isso não é progresso. Né? Se a gente caminha descendo uma escada, a gente não considera, né, se o objetivo é subir a escada e a gente está descendo,
a gente não considera esses passos para trás ou para baixo como progresso, certo? Então, a gente tem que entender dois conceitos aqui, duas ideias que estão por trás do conceito de progresso. Uma delas são esses passos, essa passagem, né, de uma etapa para uma etapa seguinte, né, e que essa passagem se dá num sentido positivo, né, num sentido de elevação, num sentido de caminhar em direção a algo desejado, né, ou necessário, né, um caminho no sentido do futuro, do progresso, da evolução, da eficiência, da melhoria, seja lá o que signifique melhoria, progresso, evolução, eficiência, tá, pessoal? Então, a gente vai ver que existe uma diversidade muito grande nisso, no que é melhorar, o que é progredir, certo? Mas a ideia geral por trás de progresso, né, a gente encontra em diversos autores. Aqui temos Kant, né, trazendo essa ideia, que eu acho que é uma das mais básicas sobre o que seria progresso, né, que aqui a gente pode ir aos primórdios da humanidade, né? Sei lá, a gente vem evoluindo aqui da idade da caverna, dos caçadores-coletores, nômades, né? Essa luta que a gente tinha contra as forças da natureza, contra o clima, contra os animais, né? O ser humano tentando se proteger contra as doenças, contra a fome, certo? Então, nos primeiros estágios de evolução da humanidade, me parece muito óbvio, né, que aquele ser humano que está deixando de depender da caça e da coleta e aprende a plantar, que para de morar em cavernas, né, e começa a construir casas e constrói cidades e aprende a produzir e produz com tamanha eficiência que começa a sobrar e permite que esse excedente de produção crie o comércio e esse comércio crie um desenvolvimento tecnológico, inovações, né, que vão desencadear em melhorias em todas as áreas da vida humana, sem ignorar o fato de que pode haver prejuízos juntos dentro desse processo, como a gente já tinha comentado, né? Mas parece meio óbvio que o ser humano, durante essas etapas iniciais, entenda que o processo civilizatório, a história humana, é um caminho, né? É um processo de progressão, de melhoria, né? Do que que o Kant vai chamar aqui de barbárie, né? Daquela forma mais rudimentar da vida do Homo sapiens, né? Rumo à civilização, certo? Rumo a essa situação de maior conforto, de maior segurança, de maior proteção para os seres humanos. Então, progresso, a gente tem que ter em mente que traz essa ideia, né, de mudança para o melhor, né, e esse melhor, numa certa época, parecia algo muito óbvio, né, muito claro de que a gente estaria melhorando, né, saindo da barbárie, da vida ali de bicho, quase não, literalmente da vida de bicho, de animal, né, e virando um ser civilizado, né, seja lá o que isso signifique. Outro autor que vai trazer também essa ideia de progresso de uma forma bem diferente é o Hegel, né? Dentro do seu idealismo, né, da sua visão idealista de mundo, ele vai entender que a história da humanidade, né, ela é feita de um processo, né, de melhoria, também de evolução, né? No sentido do quê? Qual é a meta, né? Qual é o ponto para o qual esse caminhar se direciona? Né? É o ideal de liberdade, a ideia de liberdade. Né? E qual é o método, qual é o meio que se segue esse caminho? Através da razão. Então, os seres humanos, através do uso da sua razão, estariam caminhando no sentido de se tornarem cada vez mais livres, certo? Então, toda a história da humanidade seria esse caminho, esse caminhar, essa evolução, esse progresso, né, do ser humano usando a razão, a racionalidade, né, em direção à sua própria liberdade. Né? E esse caminhar não seria algo natural, harmônico, né, e tranquilo, mas sim, né, um processo dialético, né, como ele coloca, nessa constante luta aí entre opostos, certo? Com a superação ali de contradições e conflitos. Mas, mesmo... Deixa eu tirar aqui um negocinho que está me incomodando. Mesmo que o progresso para o Hegel não seja essa coisa tão linear ali da barbárie para a civilização, como aparentemente nos traz o Kant, né? O Hegel está falando aqui de uma dialética mais pendular ou às vezes espiral, né? Que é como ele tenta descrever, que é essa mudança
que o pêndulo fica andando, mas não sai do lugar, né? Para o Hegel, não. Para o Hegel, a cada etapa do processo dialético, a gente vai evoluindo e andando um passo a mais em direção à liberdade, certo? Mas vejam aqui que, assim como para o Kant a gente tem a civilização, aqui para o Hegel a gente tem como meta, né, como foco, destino desse progresso, a liberdade humana. Né? Outro autor aqui, né, discípulo, até certo ponto, do Hegel, pelo menos na dialética, né, não no idealismo, vai ser o Marx, né, que vai trazer, ao contrário de Hegel, né, no idealismo, que vai achar que as ideias, né, que constroem essa relação aí dialética, o Marx vai usar essa relação, aplicar essa relação dialética mais ao mundo material, ao mundo das coisas. Então, para ele, também tem um progresso, também tem esse processo, esse caminhar, né, um progresso social, que também é fruto de contradições, né, na luta de classes, né, se a gente quiser trazer esses termos para cá, né, que vão ser resultado do desenvolvimento das forças produtivas. Né? Então, o progresso social se dá, né, a mudança da sociedade, né, por uma etapa mais avançada, se dá através da mudança, como resultado das mudanças, né, das forças produtivas, do desenvolvimento das forças produtivas. Né? E esse desenvolvimento das forças produtivas gerando mudança na sociedade, quando essa sociedade muda, ela também vai acabar com o tempo gerando mudanças nas relações de produção. Né? Mudando também, então, a forma de organização das forças produtivas, que vão, de novo, mudar a organização social, que vão mudar as relações produtivas, que vão mudar as relações sociais e assim por diante, certo? Então, na análise materialista do Marx, né, esse processo, esse progresso, né, social, ele vai ter o foco, como eu falei, mais materialista, mais econômico, e vai analisar os sistemas econômicos e, atualmente, né, por tempo de Marx, e acho que até hoje ainda, né, acho que ele concordaria que ainda estamos ainda no capitalismo, a gente estaria num processo, numa etapa desse processo, onde esse capitalismo, devido, né, ao seu objetivo, né, a sua meta de sempre obter lucros maiores e de alcançar novos mercados, acabaria de forma inevitável construindo as bases da sua própria destruição, que levaria, né, a uma etapa intermediária do socialismo, onde o Estado ainda intermediaria essa relação entre classes, para uma meta aí final, que seria o objetivo final, que seria a sociedade comunista, certo? Onde o Estado não seria mais necessário, onde não existiriam mais classes, né? A mesma coisa, o Hegel fala ali da dialética entre senhor e escravo, e quando se chegaria na liberdade, ninguém mais seria nem senhor e escravo. Hegel está falando de ideias, né? Marx está falando de coisas materiais, de processos produtivos, né? De relações de produção. Ele vai dizer que as classes, né? Também as classes sociais, as classes produtivas aí, também vão estabelecer essa relação de luta entre si, que nem o senhor e escravo do Hegel, né? E só que ao invés de buscar a liberdade, né, que acabaria com a necessidade dos papéis de senhor escravo para o Hegel, aqui a gente chegaria no comunismo, que acabaria com os papéis de burguesia e proletariado, né, com as classes, e com a luta de classes também, consequentemente. Então, Kant, né, vai entender o progresso como esse caminho em direção à civilização, Hegel vai entender esse progresso como um caminho em direção à liberdade, Marx vai entender esse progresso como um caminho em direção ao comunismo, beleza? E só como curiosidade aqui também, caso alguém goste dessas discussões mais atuais, mais rasas, né, sem muito conteúdo, sem muito embasamento, mas tem muita gente aí que critica, né, os comunistas atualmente, porque são muito da intervenção do Estado. Claro, né, que dentro desse processo o socialismo ali o Estado tem um papel relevante nisso, mas também não deixa de ser, né, uma certa forma de anarquia, né, o anarquismo, essa ideia, né, de uma sociedade sem Estado, sem regras, onde a própria sociedade se auto-organiza, é a ideia do comunismo. Né? Então, apesar de sim defender um importante papel do Estado em estágios intermediários, na etapa do socialismo especialmente, né, mas o comunismo de Marx, né, traz a ideia também de acabar com a necessidade do papel do Estado. Por último, pessoal, entre os nossos autores, que eu vou chamar aqui num primeiro momento, né, de progressistas, por causa dessa ideia aí de uma meta a ser seguida, vamos trazer aqui o Rousseau.
né? A gente já viu aqui em outras aulas a teoria do Rousseau, e para o Rousseau, especialmente aqui no seu livro do Contrato Social, né, ele vai trazer 3 conceitos que são importantes aqui para a nossa aula de hoje. O primeiro, do estado de natureza, que a gente vai trabalhar melhor, acho que é na aula que vem, quando a gente falar sobre estado, eu vou aprofundar mais isso com vocês, mas basicamente o Rousseau, diferente do Hobbes, né, que dizia que o homem era o lobo do homem, que o estado de natureza era a luta de todos contra todos, o Rousseau vai dizer que não, que no estado de natureza dele as pessoas eram livres, piedosas, bondosas, todo mundo bonzinho, né? Daí que vem a ideia do mito do bom selvagem. As pessoas anteriores à civilização seriam boas, puras, né? E nasceriam livres, né? Mas Rousseau diz ali que a todos os lugares se encontram ferros, ou nasce bom, e a sociedade que corrompe, né, os seres humanos. Então, essa primeira ideia do Rousseau, que eu quero que vocês entendam para a aula de hoje, é que ele vê uma etapa inicial, um momento inicial, né, que ele chama de estado de natureza, onde as pessoas seriam boas, né? A coisa seria bacana ali no estado de natureza. Depois ele nos leva para um segundo momento, né, onde ele diz que ocorre o primeiro contrato social, aquele proposto por Locke, né, onde se criam leis e regras, onde o Estado vai proteger os direitos naturais, né, a vida, a liberdade, mas especialmente aqui para a análise do Rousseau, da propriedade. Né? Então, tanto esses 2 conceitos, nessas 2 figuras do Estado, desse primeiro contrato social, e a proteção à propriedade privada, que esse Estado tem como principal fundamento, acabam reforçando, né, a desigualdade, criando, né, ele diz que a propriedade privada cria a desigualdade, né, e que o Estado garante essa desigualdade, certo? Então protege para quem? Serve para quem? Serve para os mais ricos, né, esse primeiro contrato social, que ele chama de um pacto de submissão, porque cria um Estado autoritário. Os pobres continuam sendo pobres, não ganham nada, porque o Estado só protege as liberdades individuais, né, os direitos naturais, a propriedade, né, e ainda perdem, né, os pobres o direito de se rebelarem, né, de lutarem por melhores condições, porque agora tem o Estado e todas as suas ferramentas aí de coerção, né, para protegerem as propriedades daqueles que já tinham antes desse primeiro contrato social. Então, Rousseau começa com estado de natureza bacana, né, que é bom, desejado, bonito, né, tudo maravilhoso. Vai para uma etapa onde a coisa fica ruim, onde o primeiro contrato social é autoritário, né, e depois ele propõe, né, um novo contrato social, né, onde a participação de todos na elaboração de leis vai tornar essas leis legítimas, né, através da construção da vontade geral, permitindo aí um Estado democrático, né, que seja fruto de um pacto de liberdade, porque todos participam dele, certo? Então vejam aqui que na construção lógica de Rousseau, ele começa numa situação boa, vai para uma situação ruim e depois vai para uma situação melhor ainda, que seria esse novo contrato social, né, construído a partir da vontade geral. Aqui eu estou chamando Rousseau de progressista, porque também tem essa ideia, né? Tem uma meta aqui, é esse novo contrato social, é a adoção aqui da vontade geral como método de construção de consensos, de um Estado democrático, republicano, né? Então ele defende, ó, isso é legal de se fazer, é nesse caminho que a gente melhora as coisas, né? A situação do mundo. Então vejam, pessoal, até aqui, que esses autores progressistas têm como característica essa visão, né, de um caminho da humanidade, né, num sentido de melhora, seja lá o que essa melhora signifique, seja lá a civilização do Kant, seja a liberdade do Hegel, seja o comunismo do Marx, seja o Estado democrático republicano, a vontade geral do Rousseau, certo? Todos eles estabelecem uma meta para a qual a gente deveria caminhar, pelo menos seria mais adequado, mais benéfico para a sociedade caminhar nesse sentido. Por isso eu estou chamando esses autores de progressistas. Mas assim como eu fiz na nossa aula sobre direita e esquerda, eu queria trazer aqui, como a gente está vendo que essas ideias estão relacionadas, né, direita e esquerda e progressismo e conservadorismo, a noção de que isso pode ter por trás ideias diferentes. Deixa eu ver. Mas o apreço de Rousseau pelo estado de natureza não poderia ser visto como conservadorismo? Sim, sim, com certeza, JKL, é isso que eu... Pode ser conservador, mas não é nem conservador,
né? Porque, na verdade, ele vai dizer que o estado de natureza é uma coisa que já passou, né? Seria mais reacionário ainda, seria voltar no tempo, né? Para um período que já passou, que não existe mais. Né? Poderia classificar ele como reacionário ao defender o estado de natureza, né? Ou como progressista, né? E a gente vai ver aqui que na prática acabou virando um fundamento revolucionário ainda, num extremo do progressismo, né? Porque fundamentou aqui uma das a principal, né, revolução, pelo menos como marco histórico aqui na história mundial. Então, de novo, aqui temos um exemplo, né, que mostra que essa classificação, assim, então, Rousseau isso é uma coisa mais complicada. É mais fácil a gente dizer que a ideia de valorizar o estado de natureza seja reacionário, a gente consegue dizer que essa busca pelo Estado democrático seja progressista ou revolucionário, também fica mais fácil, né, quando a gente fala de ideias individuais. Mas falar do Rousseau em geral fica mais difícil. Gamora, fica tranquilo, depois dá uma assistida ali na gravação, tá? Já estamos acabando aqui, vamos só falar dos conservadores agora. Então, pessoal, isso seria a ideia de progresso, de progressismo, tá? Caminhar no sentido de alguma coisa que se considera melhor. Porém, né, vocês sabem que a gente tem autores, quer dizer, a gente teve na prática o Rousseau, né, foi especialmente aquele livro dele do Contrato Social, se vocês olharem ali a data dele é de 1762, né, então anterior à Revolução Francesa, né? Vamos pegar o 89, que era da Bastilha, então daqui da 27 anos antes, né? Então nessa época, né, 27 anos não é a mesma coisa do que 27 anos agora, então é mais ou menos o tempo, né, de um livro ganhar repercussão, né, passar a atingir as elites e influenciar pensamentos e até atitudes, né? Em 1789 temos aí a data referência aí da Revolução Francesa, queda da Bastilha, né? Só para não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas basicamente a França estava vivendo um período, a gente já viu, né? Tinha os 13 estados ali, clero e nobreza vivendo muito bem, com regras próprias para essas classes sociais, e o povão lá, né, os sanculotes, os burgueses e os camponeses passando mais dificuldade, né, tendo mais obrigações do que direitos, e chegou numa situação onde isso ficou meio, digamos, exagerado, meio que insuportável, né, uma fase ruim, colheita ruim, peste, inverno, sei lá, a situação toda propícia para isso, o povão passando muita dificuldade e a elite exagerando na dose dos seus privilégios, né? Nessa época aí tinham construído o Palácio de Versalhes, né? A nobreza francesa vivia lá em Versalhes, né? Longe até de Paris, um pouquinho separado de Paris, com todo luxo, obras de arte, banquetes, jardins maravilhosos e o povo na merda. Chega uma hora que o povo encheu o saco, né, e literalmente chutou a porta do Palácio de Versalhes, invadiram o Palácio de Versalhes, saíram matando as pessoas lá dentro, cortando as cabeças dos nobres e dos religiosos lá do clero, enfiavam a cabeça dessa galera nas estacas e saíam na rua, né, sacudindo, demonstrando para o povo aí a cabeça dessa galera, né? E essa revolução, então, foi se consolidando, né? Esses revolucionários mais radicais aí, com o tempo, acabaram assumindo o poder. A gente viu ali, né, na Assembleia Nacional Constituinte, que de um lado ficavam os jacobinos, do outro os girondinos, e tivemos um período onde os jacobinos, especialmente na figura aí do Robespierre, que o Kundera e o Nietzsche estão falando, né, chegam nesse período conhecido como período do terror, né, que foi um pouco menos de um ano aí, entre 1793 e 1794, né, pelas estimativas aí oficiais dizem que mataram 15 mil pessoas na guilhotina em praça pública, a outros dizem que esse número foi maior, entre 20 e 30 mil pessoas. Hoje em dia, né, mais ou menos o que está morrendo numa semana no Brasil, isso aí, 15, 20 mil pessoas, né, mas óbvio que é diferente, né? Uma doença e para pessoas sendo mortas aí após julgamento, né? Pelo Estado, né? E não eram quaisquer pessoas também que estavam morrendo, eram reis. Aqui nessa figura, se eu não me engano, é da Maria Antonieta, né? Sendo guilhotinada, decepada, né? E a sua cabeça mostrada para o público. O que aconteceu? Né? Nesse curto período, então, os jacobinos aí tiveram uma predominância maior, impuseram essa política de terror, de terrorismo mesmo, né? Uma política de Estado,
né, de terrorismo, de apavorar a sociedade e também as elites, né, que estavam no poder até então, botar medo nessa galera, né? Só que com o tempo o jogo virou, né? E os jacobinos foram perdendo poder até o ponto que eles próprios passaram a ser vítimas das guilhotinas, inclusive o próprio Robespierre acabou morrendo guilhotinado depois de um processo e uma decisão muito parecida com a que ele impunha para os seus opositores, né? Então, esse período aqui ficou conhecido, né? Teve a Revolução Francesa e se chegou a esse extremo de invadirem o Palácio de Versalhes, matarem pessoas dessas elites, né? Mas não é matar de dar tirozinho, ou sei lá, né? Uma coisa assim mais delicada, digamos assim, né? Matar morte violenta na porrada, de arrancar, cortar a cabeça fora e sair, que nem está nesse quadro aqui, mostrando como objeto de orgulho, ali, como símbolo, a cabeça dessas pessoas. Tá? Algo bem violento, bem sangrento. Eu costumo trazer algumas discussões quando eu participo aqui sobre estratégias políticas, né? Por exemplo, lá em 2013, na época ainda mais empolgado, eu pensava, nossa, com aquelas manifestações, o pessoal cercando o Congresso, né, que eu achava, e por um lado até hoje entendo, né, a importância, né, a razão de quem defende a ideia de que essas elites políticas, mesmo as de hoje, precisam às vezes sentir medo, parar de se acomodar, né, nos seus cargos, nos seus papéis, nas suas mansões, nos seus carros com motoristas, né, isolados da realidade da sociedade, que esses líderes políticos, né, ou elites econômicas, sejam lá de que grupo a gente esteja falando, da elite, que às vezes é bom que essas elites sintam medo, né, se sintam ameaçadas na sua segurança, né, para ver se promovem mudanças, melhorias sociais. Mas, pessoal, a minha reflexão é o seguinte: se essa galera, na Revolução Francesa, cortando a cabeça do rei e da rainha, né, guilhotinando toda essa elite, aí, cortando a cabeça mesmo, né? Olha para a França hoje. A França é um país igualitário, é um exemplo de igualdade para o mundo, de justiça, de república para o mundo, né? Não é. Nem logo depois tiveram Napoleão aqui também, né, construindo lógicas bastante hierarquizadas aqui. Então, eu acho que não deslegitima totalmente, mas é um bom contraponto a essa ideia de que a violência e o medo, né, sejam a solução para esses problemas, né? Pelo menos nos faz pensar se só isso mesmo seria a solução, tá? Porque, como a gente está vendo aqui depois também, essa própria estratégia de terror acabou virando contra os próprios revolucionários e da Revolução Francesa. Beleza? E o que aconteceu com esse período, pessoal? Tivemos um autor aqui, o pai do conservadorismo, apesar dele nunca ter usado o termo, né, conservadorismo, não foi ele que cunhou esse termo, foi posteriormente que se passou a utilizar esse termo, ainda mais vinculado a ele, né, o irlandês Edmund Burke. Né? O que acontece? Primeiro ele tinha escrito um livro, um texto, né, sobre a Revolução Norte-Americana, onde ele elogiou a Revolução Norte-Americana. Né? Ele era irlandês, aqui, político britânico, né? Fazia parte do parlamento britânico, e ele, ao contrário dos interesses do Reino Unido na época, ele apoiou a independência norte-americana, das 13 colônias norte-americanas. Né? Ele entendia que era o melhor processo ali de evolução política para os Estados Unidos, né? Então, colônia britânica. Isso não é bom que os caras lá se tornem independentes e construam lá a sua própria história. E aí chamaram ele, então, dizer, ó, cara, já que tu escreveu um negócio tão bacana lá, já que tu defendeu, né, a Revolução Norte-Americana, escreve um livro, né, para também defender a Revolução Francesa. E aí ele foi escrever um livro sobre a Revolução Francesa, só que ele acabou indo contra os objetivos iniciais dessa pessoal aí que pediu para ele escrever sobre a Revolução Francesa, e acabou servindo como uma crítica à Revolução Francesa, como a maior crítica, né, como marco histórico aqui também, como referência histórica à Revolução Francesa. Porque ele previu, vejam lá que esse livro Reflexões sobre a Revolução em França é de 1790, né, um ano depois da queda da Bastilha, porém 3 anos antes do início ali do período do terror. Né? Então, ele já prevê nesse texto dele, né, que a Revolução Francesa ia acabar descambando para uma forma de ditadura, né, e para alguma forma de terrorismo. Né? Ele diz que a Revolução Francesa acabou sendo um marco de ignorância e brutalidade, né, porque ele critica os intelectuais da Revolução Francesa, Rousseau e Voltaire. Né? Ele diz que são, né, teóricos de gabinete, né,
que ficam idealizando mundos ideais, né, a ser seguidos, de dentro das suas casas, dos seus escritórios, sem muito contato com a realidade, né, e são, entre aspas aqui, citando as palavras dele, né, audaciosos experimentadores da nova moral. Né? Então, eles estão construindo uma nova moral sem nenhuma base empírica, né, sem nenhuma base na realidade. Tá? E ele vai dizer, vai criticar, né, a Revolução Francesa, dizendo que ela teria destruído instituições, a monarquia francesa, né, que já tinham sido testadas ao longo do tempo, sem nenhuma garantia de que as novas instituições que seriam colocadas no lugar da monarquia, né, seriam melhores. Né? Ele traz esse questionamento. Vem cá, a gente está tirando uma coisa que a gente já conhece, a gente sabe como é que a monarquia funciona. Tem problemas? Tem, mas a gente já conhece esses problemas minimamente. Né? Então, não é garantido dizer que só porque a gente está mudando da monarquia, né, para uma república, ou seja lá o que venha depois, que essa nova forma de organização vai ser melhor. Pode ser pior. Né? Então, ele traz a ideia, né, de que a história é um processo, né, de acumulação de tradições, né, de atitudes de prudência, de diferentes morais, né, que vão sendo aos poucos incorporadas, né, na cultura, né, nos usos, nos costumes, né, de cada civilização. Né? E que a história não é feita de criações, de ideias de intelectuais, né, que inventam teorias sobre como seria a sociedade, o mundo, o governo ideal. Né? Que a história é feita de prática, de construções práticas, né? Do que é implementado e que vai funcionando ou não vai funcionando, o que não funciona vai sendo descartado, o que vai funcionando vai sendo mantido. Né? E que essa mudança ocorre, essa mudança, né? Não é que seja algo estático, estagnado, que as coisas mudam, sim, porém, dentro desse processo histórico lento. Né? E ele critica também a democracia, né? Proposta aí pelo Rousseau, né? Dizendo que a democracia é capaz, né, de oprimir, né? De ser uma das formas mais opressoras, mais cruéis contra as minorias, né? E como a gente viu ali, foi o que aconteceu com a elite francesa, né, no início da Revolução, e depois virando, inclusive, contra os jacobinos. Né? Ele critica também a ideia de verdade universal, de universalismo. Ele vai dizer que cada país, né, cada sociedade tem a sua própria história. Por isso que ele defende a Revolução Norte-Americana, porque os Estados Unidos era uma colônia, não tinha, né, a história que a França tinha, que a Inglaterra tinha, né, que já eram monarquias, né, consolidadas há anos, décadas, né, séculos. Né? E os Estados Unidos era um novo país sendo construído, então tudo bem eles fazerem a revolução, serem independentes, construir uma república democrática e não sei o que mais. Agora, a França não deveria fazer revolução e ele também, no caso da Inglaterra, defendia de que não deveria a Inglaterra mudar o seu sistema monárquico. Né? Ele defendia a manutenção da monarquia na Inglaterra. Também coloca a questão das constituições, né? Inglesa, que é mais uma constituição não escrita, mais chamada de consuetudinária, né? Mais baseada em costumes, jurisprudência, tradições, e a Constituição francesa mais escrita, trazendo a ideia que de cada país também tem a sua história, né? E cada país deve ter a sua própria Constituição dentro do seu tipo, que uma não necessariamente serve de exemplo para outro. Para ele, a política é um exercício, né, onde se precisa respeitar, agora abre aspas aqui, um princípio seguro de conservação e um princípio seguro de transmissão, sem excluir um princípio de melhoria. Então veja o que é a ideia básica, que eu acho que essa aqui é o principal resumo da ideia do Burke, né, que depois a gente vai chamar de conservadorismo. Né? A política precisa ter uma base, né, um forte fundamento, né, que garanta a conservação daquilo que está consolidado, que foi testado, que funcionou, que se mantenha aquilo que tem de bom no passado, né? Que haja também um princípio de transmissão, que a gente consiga reproduzir isso para as etapas seguintes, mas isso não exclui, essa conservação e essa transmissão não exclui um princípio de melhoria. Né? Então, o Burke, o pai do conservadorismo, concorda com a ideia de melhoria, concorda com a ideia de progresso. Ele só vai dizer que esse progresso, essas melhorias, devem respeitar esse processo histórico, esse processo político, né, que tem um certo grau de conservação, né, que vai fazer com que as coisas sejam feitas mais lentamente. E com base nisso também ele vai dizer que essa lógica revolucionária de mudar as coisas rapidamente, derrubando regimes e cortando cabeças,
né, acabaria seguindo uma certa lógica do que ele chama de princípio de preguiça, né, porque alguém incapaz de esperar todas as etapas do processo político necessárias para fazer as mudanças que se entenderiam que deveriam ser feitas. Né? Então, seria uma certa forma de pegar um atalho, né, e levaria essa facilidade desse atalho da revolução, seria uma falácia, né, que acabaria destruindo todo o processo político como um todo. Seria um atalho que quebraria com a lógica e traria mais prejuízos do que benefícios. Tá? Então, basicamente, o Burke está dizendo que a mudança é bem vista, é aceita, porém uma mudança gradual que respeite esse princípio da manutenção e da transmissão. Ele vai complementar isso dizendo que todas as sociedades não são feitas somente daquelas pessoas, daqueles indivíduos que estão vivos, né, da geração atual. A sociedade é feita de um contrato, de um pacto que inclui os vivos, os mortos e os que estão para nascer. Então, deve-se levar em consideração, né, o que já foi feito pelas gerações passadas, né? Não se deve achar que esse pessoal dos antigos, mais velhos, são os burros, não sabiam fazer as coisas direito. E nós, agora, a nova geração é que sabe das coisas, né? Então vamos fazer tudo diferente. Isso é típico da juventude, né, gente? Isso aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo. Né? Quando a gente é jovem, a gente tem esse olhar crítico sobre o mundo, a gente acha que está tudo errado e que a gente tem a resposta para tudo, de como é fácil, qual é a melhor forma que deveria se organizar as coisas. E com o tempo a gente vai vendo, na prática, quando a gente testa essas nossas ideias na prática, a gente vai vendo que não é tão fácil assim, né? Que muita gente já testou, já teve essas ideias que a gente teve, né? Especialmente na área da academia, né? Vocês, quem for trabalhar aí na área acadêmica, é importante entender isso, né? A gente começa jurando que vai mudar o mundo, e depois a gente vai percebendo que o negócio não é tão fácil assim, que a gente deve respeitar o trabalho de quem já passou, né? E também deve levar em consideração as gerações que estão por vir, né? A gente deve entender os interesses das próximas gerações também. E uma curiosidade aqui sobre o Burke, pessoal. O pai do liberalismo, o pai do conservadorismo, né? Ele era político, como eu falei para vocês, parlamentar, só que ele era ligado ao Partido Liberal Britânico, né? O Whig da época, né? Que era o oposto, né? O contraponto ao Partido Conservador, os Tories, né? Os Tories, até hoje a gente, né, entende eles, né, como sendo os conservadores lá nos Estados Unidos. O Whig já não existe mais com essa nomenclatura, agora é o Partido Trabalhista, né, algo mais parecido, né? Mas seria aqui o liberal britânico, meio que nem nos Estados Unidos, né? Seria a esquerda e os Tories, aqui os conservadores, à direita, beleza? Hoje não liberal, mas trabalhista. Então, o Burke não era um conservador, pelo contrário, ele era um contraponto aos conservadores da época, ele era um liberal. Né? Ele, inclusive, trocou ideias lá com o Adam Smith, né? Na economia, ele era super liberal, super a favor da não intervenção do Estado na economia. Então, o Burke era um liberal na economia e um conservador, não nos costumes, mas na política, né, pessoal? Por que a gente vai falar isso? Porque a gente vai ver que mais para frente outros conservadores, aí sim, vão começar a ser liberais, conservadores no costumes e não tanto na política, né? O norte-americano aqui, o Kirk, né, nos seus livros The Conservative Mind, ele vai defender a ideia, a mente conservadora, né, a mentalidade conservadora. Ele vai defender, seguindo, né, as ideias de Burke, né, vai tentar atualizar essas ideias para o conservadorismo norte-americano, né, pós-Segunda Guerra. Né? Então, ele vai ser considerado o pai do que a gente chama de conservadorismo tradicionalista. Aí aqui tem mais uma ideia, né? O Kirk já vai começar a trazer uma ideia de regras universais, de valores universais, de religião, de família, né? De certas estruturas da sociedade que serviriam para todos os países. Né? Enquanto o Burke já trazia essa ideia mais de que cada país tem a sua história. O conservadorismo do Burke é mais político, né? É um método de como se fazer política, né? Devagarinho, com calma, porque se a gente se apressa, a gente atropela as coisas e faz mais besteira do que acerto. Já o Kirk já traz uma carga valorativa maior, mais tradicional, de valores pré-definidos que todo mundo deveria seguir. Ele traz aqui, né, nesse outro livro dele, A Política da Prudência, né, traz o que ele chama de 10 princípios do conservadorismo. Então, ele vai acreditar numa ordem transcendente, moral e duradoura, né, aqui a gente já tem a principal diferença para o Burke, né, já tem, então, né, uma ideia moral, né, que é perene, né, que é transcendente, serve para qualquer tempo e qualquer lugar, né,
vai trazer também a ideia do costume, da convenção e da continuidade do Burke, né? Vai acreditar no princípio da prescrição, né? Ou seja, as coisas que a gente já usou, que a gente já prescreveu, né? Que já foram utilizadas, a gente já conhece, que nem o do Burke, né? Então, o que a gente já conhece é mais garantido do que essas inovações, né? Também o princípio da prudência, mais ou menos a mesma coisa, né? Devagar, né? O princípio da diversidade. Os conservadores também são freados, né, pela lógica do princípio da imperfectibilidade, a gente ter consciência de que a gente pode estar errando, aqui uma lógica mais cética, né? Que mais? Conservadores estão convencidos de que propriedade e liberdade estão intimamente vinculadas, aqui uma ideia bem liberal, né, vinda lá do Locke, né, de que para a gente ter liberdade a gente precisa ter a propriedade individual, a propriedade privada. Vão defender comunidades voluntárias da mesma forma que se opõem a um coletivismo involuntário. Então aqui, pessoal, o que ele está defendendo aqui? Que as pessoas, os indivíduos participem de questões coletivas, mas voluntariamente, né, que não seja obrigatório, tá? Uma coisa interessante aqui também dos conservadores é que eles geralmente defendem, eles são contra o individualismo e contra o coletivismo também. Eles defendem instituições intermediárias, né, que tem, por exemplo, a lógica que a gente vai ver da democracia representativa vem disso, né, e além disso, que a gente viu aí no começo desse ano, né, as eleições nos Estados Unidos, lá pelos colégios eleitorais, seguem essa lógica, né? Hoje em dia é definido pelo voto, mas a ideia original, lá dos pais fundadores dos Estados Unidos, era de que os representantes de cada estado, né, de cada colégio eleitoral, é que escolheriam, não fundamentados no voto da população, né? A população poderia até escolher os representantes dos colégios eleitorais, mas teria uma elite política dos Estados Unidos que escolheria, né, o presidente, né? Porque o povo, a gente vai ver depois quando estudar a democracia, que os pais fundadores dos Estados Unidos não eram muito afim dessa ideia de democracia, não gostavam muito dessa ideia de dar poder para o povo, para os indivíduos, porque o povo fazia bobagem, né? Então, outra forma aqui do conservadorismo do Kirk, botar limites, né, sobre as paixões humanas, por isso retirar esse poder do indivíduo, né, que muitas vezes é passional, e o conservador compreende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. Aqui também a ideia, né, da permanência, da mudança como uma continuidade aqui, como prudência, né, uma mudança aos poucos. E, por último aqui, pessoal, nosso último autor da aula de hoje, né, um inglês de novo aqui, o Roger Scruton, né, que vai trazer uma ideia também de um conservadorismo tradicional, mas mais fazendo uma crítica às esquerdas, né? Ele vai dizer que não existe uma direção para a história, né? Não existe essa ideia de progresso que a gente viu aí os progressistas, nem moral nem espiritual, não existe um caminho que a gente esteja percorrendo, né, de melhoria, como a gente viu entre os autores progressistas, e que teria uma questão aqui de que, para que as pessoas acreditem nessa lógica comum, né, ele faz uma crítica às esquerdas, tá? O Scruton aqui gosta muito de criticar os pensadores de esquerda, né, especialmente nesse livro aqui dele de 85, Pensadores da Nova Esquerda. Então, ele vai dizer que a esquerda se baseia numa ideia de objetivos comuns, de coletividade, né, mas que essa ideia de objetivo comum só é possível quando a gente tem um inimigo comum, né, e geralmente a gente a gente tem essa ideia de inimigo comum numa guerra, né, mas a esquerda, ou geralmente quem usa essa tática, se faz tanto de inimigos reais, como no caso de guerra, ou às vezes inimigos imaginários, certo? Criam inimigos para criar esse sentimento de coletividade, né? E que também, dentro dessa lógica da esquerda, estaria o que ele chama de assimetria moral, seria a ideia de que a esquerda traz em si todos os valores positivos, toda a virtude humana, né? Todos os valores bons a esquerda defende e teria deixado os valores maus para a direita. Um pouco do que a gente viu na nossa discussão da aula passada, né? Quando o Bobbio, um autor que se admite de esquerda, né? Dizendo que a esquerda defende a igualdade, né? E a gente vê ali que é mais difícil a gente encontrar um autor de direita que explicitamente diga, olha, eu sou defensor da desigualdade. Temos, né? A gente viu ali o Nietzsche, né, que defendendo explicitamente que existem tipos diferentes de pessoas, né? A gente viu lá Platão já dizia na antiguidade isso,
né? Então, tem alguns autores que defendem essa diferença, mas no passado, no futuro é mais difícil da gente encontrar essa defesa mais explícita da desigualdade, da diferença, né? E que a ideia da igualdade seria algo mais tido como bom, como politicamente correto, né? Para usar um termo aí da atualidade, né? E que a esquerda reivindicaria para si, então, essa bondade, né? Como é que eu uso? O monopólio, né, da bondade, dos valores virtuosos. Essa é a crítica que o Scruton traz aos autores de esquerda. E para terminar, pessoal, nossa aula, vou usar o mesmo esqueminha que a gente usou lá na aula passada, então, de que a gente teria de um lado progressistas aqui, né, indo aqui até a flechinha ali, a ponta da flecha tem a ver com a ideia de progresso, que é um caminhar, né, em direção a alguma coisa. Do lado dos conservadores, eu esqueci que eu queria ter editado, tirado a flecha, porque não quer dizer que seja uma volta, né, mas está por um lado conservador, para outro progressista. Conservador aqui, podendo seguir qualquer uma dessas desses dois conceitos, assim como a gente viu na ideia de esquerda e direita, que vai mudando com o tempo, dependendo dos autores ou do local, né? O conservadorismo também. Progressismo a gente viu que muda, né? Para cada autor o progresso tem uma carga valorativa diferente, civilização, liberdade, comunismo, democracia, república, né? Igualdade, seja lá o que for, né? Entre os conservadores também, o que é ser um conservador? Pode ser um conservadorismo político, né, de método, de respeito ao passado, mas ainda assim, né, com uma boa carga de progressismo, né, aceitando o progresso, porém num ritmo mais lento, mais cauteloso, ou tem o conservadorismo mais tradicional, que é já de ter certos valores estabelecidos como ideais, como universais, que devam ser replicados em todas as sociedades de todos os tempos, porque são os melhores valores, né? E aí sim aquela ideia de manter as coisas como estão ou como eram em algum momento. E dentro dessa classificação aqui, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada, né, e subdividir, né, esse lado do progressismo, do conservadorismo, trazendo os seus extremos. E aí a gente teria na ponta direita aqui, né, do extremo do conservadorismo, seria a ideologia reacionária, né, que seria não só a ideia de manter como está, ou de mudar aos poucos, seja qual versão do conservadorismo que a gente vai utilizar, mas seria a ideia de um retorno, né, de voltar a um momento onde as coisas eram melhores, né, onde, sei lá, que valores a gente vai utilizar, como eu disse para vocês, pode ser lá a ditadura militar, quando tinha segurança, não tinha corrupção, pode ser a Idade Média, quando o valor da família, da igreja era valorizado, né, pode ser tudo que vocês nos trouxeram lá, né, o governo. Hoje a gente pode dizer que quem, né, dentro desse conceito, se relacionar a quem quer voltar para o momento do passado, o colega lá que disse que queria voltar para o governo Lula, pode ser considerado um reacionário. É uma volta para o passado. Já tivemos, né, Bolsonaro, Temer, Dilma, e o cara quer voltar lá para o Lula. Esse é um reacionário. Ele está reagindo a um período que a gente vive, que é de um governo de direita, aí do governo Bolsonaro, certo? Ou a gente pode considerar reacionário, né, alguns defensores aí do Bolsonaro quando falam de AI-5, ditadura militar, certo? Também, né? E no outro extremo temos os extremistas, os progressistas extremistas, né, que seriam os revolucionários. Quem são esses? São aqueles que querem a mudança, o progresso, né, esse caminhar, essa evolução para algo melhor, só que eles não querem esperar, né, as etapas, né, que o progressismo tem a paciência de esperar, de respeitar, né? E nesse ponto aqui, quando a gente inclui reacionários e revolucionários, conservadores, se a gente usar o conservadorismo do Burke, e progressista, meio que se misturam e ficam meio que a mesma coisa. A gente pode considerar Burke um progressista, porque ele aceita a ideia de mudança, ele não é um reacionário, Burke, né? E a gente pode considerar progressistas como conservadores. Por exemplo, o Boulos, né? Hoje em dia, vocês acham que o Boulos é um progressista, um conservador, um revolucionário, né? Lembrando, se a gente for usar o conceito do Burke, né, por que Burke é o pai do conservadorismo? Porque ele não se opôs a progressistas, ele se opôs aos revolucionários, da Revolução Francesa, revolucionários mesmo, de cortar cabeça, de derrubar sistema, de escrever nova Constituição, certo? Então, o Burke foi contra mudanças revolucionárias, que joga o sistema que existia até então fora, que aceita quaisquer meios para isso, inclusive a morte, né, a guilhotina, né, tá válido, a gente aceita para isso. O Burke quer dizer, olha, isso não dá certo, matar as pessoas para fazer essas mudanças, é melhor seguir a política.
O Boulos, apesar de estou pegando o Boulos aqui só como exemplo de um político, né, de esquerda, que talvez, se eu perguntasse para vocês quem é um político revolucionário, talvez viesse à cabeça de vocês, mas o Boulos nunca agiu como revolucionário, pelo menos até onde eu sei. Né? Nunca vi ele juntando para montar uma milícia armada, invadir o Congresso e derrubar, né, o status quo, o governo que a gente tem, a nossa Constituição. Né? Pelo contrário, o Boulos está aí jogando o jogo político, né? Crescendo lá, montou o seu partido, cresceu dentro do seu partido, está participando de campanhas eleitorais para, quem sabe, um dia chegar pelas vias democráticas no poder. Isto não é ser revolucionário. Tá? No direito, quando eu dou aula de direito constitucional, revolução é quando um país muda de constituição. Né? Dentro do constitucionalismo, do estudo das constituições, a gente considera só uma revolução quando a gente muda de Estado, né? Estado com E maiúsculo, um Estado, uma nação, país. Né? Quando o país muda, né? Foi o que os franceses fizeram, eles construíram um novo país. Deixou de lado a monarquia absolutista lá do antigo regime e criaram uma república, que não durou muito, mas pelo menos criaram uma nova com a Constituição de 1791. Né? Foi uma nova Constituição. Isso é que é ser revolucionário. Né? É mudar totalmente as regras do jogo. É acabar com o sistema anterior e construir um novo. Certo? De certa forma, um reacionário também pode ser revolucionário. Né? Se a gente pegar, né, esses caras aí do AI-5, né, o pessoal que gosta da ditadura militar, que queria voltar lá, e eles querem fazer isso como? Derrubando, fechando o Congresso, derrubando o STF, construindo uma nova Constituição, porque essa Constituição não tem nenhuma obrigação, só tem direitos e não tem deveres. Esse discurso é extremamente revolucionário. Construir uma nova Constituição, acabar com as instituições que estão aqui, fazer isso, se preciso, à força, matando pessoas, se bobear, se deixar torturando, né, e matando pessoas. Não é isso que esse pessoal defende? É ao mesmo tempo reacionário e revolucionário. Tá, pessoal? Então, essa é a minha provocação que eu deixo para vocês aqui. De novo, tratando com conceitos aqui, tentando mostrar para vocês como eles não são tão óbvios, não são tão simples assim. Tá? Mas vamos ficar para a nossa discussão entre esses dois intermediários aqui, conservadorismo e progressismo. Certo? E aí vocês fiquem livres, vocês podem defender um conservadorismo de Burke, um conservadorismo político, dessa mudança gradual, né? Contra um progressismo que seria, né, uma tentativa de um ritmo mais acelerado de mudança. Podem cair para o extremo de revolucionário ou não, fica por vocês, ou se quiserem considerar o conservadorismo também tradicionalista do Kirk, né, e ser com a manutenção do status quo, ou até mesmo uma lógica mais reacionária, fiquem à vontade, mas vamos contrapor essas duas ideias, esses dois conceitos, né, agora no tempo. A discussão sobre o ritmo de mudanças, mudanças lentas ou mudanças mais rápidas, ou mesmo mudanças contra a manutenção. Né? Esse é o nosso debate dessa semana. Beleza, pessoal? Vou parar por aqui minha apresentação, encerrar nossa aula formalmente e fico à disposição de vocês aí para a gente tirar dúvidas, pessoal. Obrigado para todos e todas que ficaram até aqui. E fico por vocês, pessoal. Alguma questão aí que vocês querem conversar?